Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia, eu estou aqui com a irmã Araci, com meus pais, Maria José e Antônio. 3 pessoas importantíssimas para mim que fizeram parte, do início da nossa igreja. Não sei se vocês sabem, mas a igreja começou em pequenos grupos. Reuníamos toda terça-feira na casa da irmã Araci e na casa dos meus pais, onde eu também estava lá, não tinha casado ainda, né? O trabalho cresceu tanto que tivemos que sair das casas. Foi onde o pastor Sebastião fez uma proposta para a irmã Araci, eu e o Horácio, de construir, a Araci já estava morando aqui, de construir um espaço maior, para a gente continuar congregando. Congregávamos na IDPB do Brant, sob a liderança do pastor Sebastião Marques, e na época ele mandou vários obreiros para cá, para acompanhar nesses cultos das casas, nas terças-feiras. Inclusive o pastor Jorge já fazia o louvor com a gente nessa época. Então, o pastor Sebastião fez a proposta para meu marido de congregar durante 5 anos e depois de 5 anos começava a pagar o aluguel. Depois disso, compramos esse lote, a igreja comprou esse lote, e construiu. Eu lembro que começamos aqui, a parte de baixo, e o pastor Eduardo trabalhando ainda na Seicon, ele vinha, a gente fazendo comida aqui fora na Trepe, ele vinha para almoçar com a gente aqui. Ainda na construção aqui, que estava bastante difícil. O trabalho foi crescendo, nesse trabalho, e Deus abençoando, a igreja, o povo chegando, e foi crescendo em almas e obras. E foi como diz a palavra de Deus, Efésios 3:20. Deus abençoou grandemente, muito mais daquilo que nós pensamos ou que nós pedimos, Então hoje nós temos igreja bonita, uma igreja com bastante conforto, E agradecemos a Deus pela vida do pastor Eduardo, primeiro a Deus, pastor Eduardo, que fez grande trabalho aqui e continua fazendo. Eu lembro que papai ficou preocupado porque o pastor Walter falou com ele para ele comprar o lote. Aí papai ficou preocupado porque ele começou a andar. Foi lá em cima, achou um lote lá em cima, depois achou um lote lá embaixo. Aí ele ficou preocupado porque o povo, parece que o povo ia espalhar, Porque estava todo mundo aqui. Se talvez comprasse muito longe, o povo ia espalhar, Aí foi quando ele perguntou esse menino, e tinha esse lote vazio aqui, Ele perguntou, Júdice? Não, o pai do Júdice. O pai do Júdice. Quando Deus está no assunto, não tem jeito. Ele falou com o meu sócio, Antônio. Esse lote está vendido para uma mulher de Matozinho. Só que nós damos ela 10 dias de prazo para ela vender lá e comprar aqui. Passou os 10 dias, eu fui nele. Ô Zé, como ela vendeu? A mulher vendeu só 2, então não vai dar negócio não. Eu vou vender para 6 meses. Aí ele perguntou, quanto que você está vendendo? Esse lote é R$6.000, estou vendendo. Mas se vocês pagarem a vista, 5.500. Aí nós fechamos o negócio. Aí fechamos o negócio, aí chamei o pastor Walter, veio o pastor Walter, pastor Sebastião e alguns pastores da escola bíblica, presidentes. Nós tínhamos R$3.500 que as irmãs ajudavam a vender as coisas. Nós juntamos aqui, entre oferta, dízimo, R$3.500. E era 5.500, faltava 2.000, Pastor Sebastião emprestou 2.000 da igreja do Brantes para aqui, para ele pagar do jeito que pudesse. Aí fechou o negócio. Pouca gente trabalhando, Teve difícil demais tirar esse barrancão brabo aí, então não foi de um dia para o outro, levou-se meses para conseguir. E nesse meio tempo, o pastor Jorge foi embora, Vieira, o pastor Val também foi, e veio seu pai. Depois dessa confusão que nós estávamos nas casas, ali no irmão Horácio e até mesmo em outros lugares, aí veio o crescimento da igreja, um crescimento forte. Cada dia a gente viu o crescimento da igreja, o pessoal chegando, congregando e ajudando na construção da igreja, e aquela animação toda. E aí foi quando nós terminamos essa parte de baixo aqui, e nesse tempo todo foi no comando do pastor Jorge Vieira, e até que chegou para nós aqui o pastor Eduardo, que ainda era obreiro, Era obreiro, o pastor Eduardo, e ele
conseguiu, era congregação ainda, que a congregação daquele tempo era dirigida por um obreiro. Aí veio a emancipação da igreja, através do pastor Eduardo, que veio para cá com uma mente muito tranquila, ajudando. Terminou a igreja, participante já fazia parte para ajudar a construir, e aí construiu o resto aí da igreja, que todo mundo está passando aí vendo. Com a ajuda da igreja, foi comprado os lotes, foi comprado fundo, e hoje nós temos esse patrimônio todo aqui. Nós estamos com a igreja hoje aí, maravilhosa. Falando de datas, né? Em 88 a gente começou o trabalho nas casas. No ano de 90, a gente começou, né, o trabalho no cômodo lá construído na casa da irmã Araci. Em 95, a gente conquistamos esse lote, né, a igreja comprou esse lote. Já no ano de 2000, né, nós começamos, já sob a liderança do pastor Eduardo, a construção da parte de cima dessa igreja. Vou falar um momento que marcou muito a minha vida, né, no sentido do crescimento da igreja. Quando mamãe evangelizou a família do irmão Osmínio, a gente fez um culto lá na casa do Osmínio e ele prometeu que ia vir assistir um culto com a gente no dia seguinte, que era o culto das quartas. Então eu arrumando, era mais ou menos umas 19 e pouca, eu olhei para a rua, falei com a mamãe assim: mamãe, que tanto de gente é aquela que vem ali? Mamãe olhou e falou: ué, parecendo uma procissão? Aí eu olhei bem e falei: mamãe, não é o pessoal que a senhora convidou para ir na igreja, não? Mamãe, mas ué, mas tem gente demais. Osmínio simplesmente convidou a casa toda dele, a família toda, encheu a igreja. Conclusão, os membros tiveram que sair, ficar do lado de fora, para a família de Osmínio sentar. Foi luta muito grande, porque nessa época, né, o demônio não queria que a família fosse salva, mas Osmínio permaneceu firme e foi trazendo, né, a família, e muitos foram convertendo no decorrer do tempo. Está aí essa família abençoada que nós temos aqui na igreja hoje. Me chamo Antônio Geraldo Soares e congrego nesta igreja há mais de 30 anos. Meu nome é Ruth Silva Soares e eu congrego aqui na igreja há mais de 30 anos também. Em 1995, o meu amigo Eduardo, ele me fez um convite para visitar a IDPB Caieiras. Nós começamos naquela igreja, na casa do irmão Horácio, e era uma igreja bastante pequena. E nós começamos a congregar aí na época do pastor Walter. E depois houve a emancipação da igreja, e o pastor Eduardo, então, ele assume a igreja, né, como pastor da igreja, está aqui até hoje, né, como pastor da igreja. Isso foi no ano de 2000. E assim, o pastor Eduardo marcou a primeira reunião com a liderança. Logo nessa reunião, a gente percebeu a visão dele, que era de uma grande obra. E a igreja começou a crescer. Tivemos vários eventos, seminários, passeios, campanhas de oração. Mas a parte de cima da igreja, o segundo andar, não estava concluída a construção. Então, ele propôs para nós alguns desafios, né, financeiros para a gente terminar a construção. E foram feitos vários almoços, lanches, para cobrir os desafios que ele propôs. E em um dos almoços aconteceu uma coisa inusitada. Nós vendemos tantos marmitex, né, antes do almoço, que Paixão e algumas irmãs tiveram que ficar a noite inteira trabalhando, cozinhando para conseguir fazer o almoço na hora certa. Deus honrou o pastor e a igreja em todos os desafios financeiros que ele fez. Nós concluímos o andar de cima. E a igreja continuou crescendo, mas ainda éramos uma congregação. Ou seja, nós não tínhamos autonomia para tomar certas decisões, para usar o dinheiro da forma que a gente quisesse. Então o pastor Eduardo pediu ao pastor Sebastião, que é o responsável, né, era o responsável da congregação na época, para emancipar a igreja. O pastor Sebastião aceitou. E no dia 8 de agosto de 2004, foi feita uma assembleia onde a maioria dos membros votaram a favor da emancipação. Outra história começou a ser escrita, né, pela IDPB Caieiras, uma igreja emancipada. Nessa ocasião, o pastor Eduardo convidou o pastor Alexandre, que era seu irmão, né, e o pastor José Maria, para ajudar no trabalho.
Eles ficaram um bom tempo com a gente, fizeram um ótimo trabalho e a igreja continuou crescendo. Nesse meio tempo, um jovem aceitou Jesus aqui na IDPB Caieiras, aceitou o chamado de Deus para ser pastor e ele continua conosco. É o pastor Cláudio Balbino. Boa noite, pessoal. Eu sou o pastor Cláudio. Quero contar um pouquinho da nossa história, né? Eu me converti em 2004. Foi o ano em que a nossa igreja deixou de ser uma congregação para se tornar uma igreja local aqui no bairro Caieiras. Foi um ano que eu não entendia muito das coisas que estavam acontecendo, mas eu participei desse plebiscito. Desde então, tenho servido o Senhor aqui e me sentido abraçado por essa igreja, que eu considero uma família, porque na época em que me converti, eu era uma pessoa totalmente desacreditada. Nem eu sabia, nem eu acreditava em mim mesmo, mas eu encontrei um povo aqui que acreditou em mim, que investiu a sua vida em mim, de oração, discipulando, cuidando. O meu pastor foi alguém que acreditou em mim, investiu seu tempo, investiu recursos, e eu devo muito a essa igreja, ao nosso pastor, a esse povo maravilhoso que é minha família, e eu devo muito a eles, primeiramente ao Senhor, é claro, mas a esse povo que me abraçou e me acolheu. Algo que me marcou muito aqui foi um desafio que a gente viveu. Logo depois da emancipação da igreja, a gente viveu um episódio aqui complicado, de uma divisão, de alguns irmãos que foram embora, de um líder que trouxe prejuízo para a igreja. E na época eu era novo convertido, nem entendia muito dessas coisas, mas eu percebia que era algo ruim que estava acontecendo. Eu me lembro que nessa época, o pastor Eduardo me chamou para conversar e me perguntou o que eu tinha decidido, se eu ia continuar com ele ou se eu ia com os outros irmãos. Eu falei, não, eu pertenço a essa igreja, foi aqui que eu me converti e eu estou com o Senhor. Se é um desafio, a gente vai encarar e vai vencer junto. Então, a partir daí que eu comecei a entender que era uma coisa séria que tinha acontecido e eu precisava me posicionar. Então, a partir de então, eu comecei a vivenciar o amadurecimento, né, do que é essa igreja, de viver desafios de uma igreja, e graças a Deus nós estamos aqui, né? Superamos o desafio, crescemos, estamos crescendo e temos grandes promessas de Deus para a gente alcançar níveis ainda mais poderosos de crescimento e expansão. A IDPB Caieiras significa para mim esperança, como no nosso lema, uma família para pertencer. E foi isso. Aqui eu encontrei uma família que me fez ter esse pertencimento. Eu me encontrei aqui. Uma igreja que tem um pastor, que tem uma liderança temente a Deus, fiel a Deus, que leva a sério as coisas de Deus. E isso foi um caráter que foi imputado em mim, de transformação, de maturidade, de crescimento, e algo que é um legado que eu vou levar para a minha vida inteira. Boa noite, meu nome é Camila. Eu congrego nessa igreja desde que eu tinha 8 meses. Então, vai fazer 26 anos que eu tô aqui. Os meus pais chegaram aqui no ano de 2000 e eu considero essa igreja realmente parte da minha família. Foi aqui que os irmãos me viram crescer, cuidaram de mim. Eu lembro muito de paixão na salinha das crianças, a Daisy. E eu quero agradecer os irmãos por todo o carinho que vocês têm comigo, com a minha família. Tenho muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por essa igreja. Eu e a minha família, nós somos muito gratos pela vida de cada um de vocês. Um fato marcante que aconteceu aqui nessa igreja, que vai corroborar para a história que a gente está contando, é que o pastor José Maria, uma vez, ele veio aqui para a igreja. Eu me lembro disso, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos. Eu me lembro que ele veio para cá pregar. O pastor José Maria, ele acompanhou o início dessa igreja, né, em 2004, quando nós passamos pela emancipação. E aí ele veio aqui depois e ele estava pregando no culto de oração. E nessa época a gente estava numa luta muito grande para conseguir comprar esse lote aqui ao lado, onde hoje é o estacionamento. Nessa época nós ainda nem sonhávamos em comprar os 2 lotes ali de cima, onde hoje é o Ministério Infantil e o espaço de eventos. E o pastor José Maria, ele deu uma profecia. Eu lembro que ele disse que ele viu rios de águas vivas correndo daquele lote para cá, e ele profetizou a compra daquele lote. Talvez nem ele tinha um vislumbre de tudo que ia acontecer, né? Nós conseguimos comprar esse lote aqui ao lado, mas pela graça de Deus nós conseguimos também adquirir os outros lotes ali atrás. Eu tenho muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem colocado no coração do meu pai, no coração dessa igreja, por todo o apoio dos irmãos, e é isso. Muito obrigado.